Fala aí, galerinha da Epicar, professor Alu aqui, trazendo aí para vocês mais uma aula de matemática, e a gente vai dar continuidade aí no nosso assunto que estávamos estudando ontem, que é funções. Bom, galera, como prometido aí na aula de hoje, a gente vai falar sobre um assunto aí, que é domínio contra domínio e imagem, né? Domínio contra domínio e imagem. Beleza? A gente vai estar estudando o que é isso aí. Bom, na aula de ontem, a gente estudou que para uma função existir, para uma relação ser uma função, né? A relação ela precisa obedecer aquela condição de que todo valor de x que sai do A tem que encontrar um único valor em B, né? Cada x tem que estar relacionado com um único y, né? Cada litro de gasolina que você abastece, você só pode pagar um único valor associado, né? Você só se associa com um único valor. Bom, então, vamos começar a entender o que é esse negócio de domínio contra domínio e imagem, tá? As funções, pessoal, elas são um terno ou um trio, como vocês preferirem, tá? Elas vão ser aí formadas, definidas por três elementos fundamentais, né? Que são dados pelo domínio, pelo contradomínio e pela expressão. Tá bom? A partir do momento que você determina um domínio, um contradomínio e uma expressão, você definiu a sua função e a imagem é apenas uma consequência, tá bom? Então, você não precisa de uma imagem para definir uma função. Você precisa de uma expressão. E a expressão vai relacionar valores do domínio com o contradomínio e a imagem vai ser aí um subconjunto do domínio. Vai ser uma consequência do que a gente definir, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vamos começar a entender isso aí. O domínio pessoal, vai ser aí o conjunto de partida, né? O conjunto de onde a gente vai pegar elementos para jogar na nossa relação, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, que ele vai ser o conjunto de todos os valores de x, tá? Ele é o conjunto A, que a gente estava estudando ontem, né? Onde a gente ia pegar elementos de A para jogar em B, que é o contradomínio. O contradomínio, pessoal, ele vai ser o conjunto B que contém os elementos que o conjunto A, né, que o X, pode se relacionar. Então, o contradomínio, ele vai ser aí todos os valores que Y pode assumir. Pode, tá? Não é que assume, é que pode assumir. E a imagem, ela vai ser, então, os valores
que y de fato assume. Beleza? Então, vamos começar a entender isso aí melhor. Primeiramente, eu vou desenhar um conjunto A aqui. O conjunto A possui os elementos 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B possui os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tá? Então, esse conjunto B aqui tem 8 elementos e o A tem 4. Eu vou relacionar esses dois conjuntos por meio de uma expressão, tá? No caso aqui, a minha expressão vai ser que o y, né? Ou seja, o elemento de B aqui, ele vai valer o dobro que o elemento do A. Ou seja, o y, ele é 2 vezes x. Tá bom? Então, se eu pegar aqui todos os valores de A, né? Ou seja, todos os x's aqui, ó, porque o x pertence a A, ó. Se eu pegar, então, 1 e jogar na expressão, a expressão vai me dar como resposta o y igual a 2. Ó, o 1 vai ligar com o 2. O 2 vai ligar com o 4. O 3 vai ligar com o 6. E o 4 vai ligar com o 8. Porque cada número aqui do A está se ligando com o dobro no B. Beleza? E aí eu pergunto, né? Então aqui é o y pertencente a B. Aí eu pergunto para vocês, né? Isso aqui é uma função? Sim, é uma função, porque cada elemento de x se relaciona com um único elemento de y. E a gente viu ontem que essa era a definição de função, tá? Então, a gente vai ter aqui que o nosso domínio vai ser o conjunto A, que são, então, os conjuntos de valores de x, que o x pode ter, e o contradomínio vai ser o conjunto B. A imagem, pessoal, ela vai ser os elementos ligados com o A, né, ó. Esse cara aqui, 2, vai fazer parte da imagem, esse cara vai fazer parte da imagem, esse também e esse também. O 1, 3, 5 e 7, eles não vão fazer parte da imagem, apesar de fazerem parte do contradomínio, tá bom? Então, a imagem vai ser o conjunto dos elementos que o x está ligado. E o contradomínio vai ser o conjunto de todos os valores que o x poderia se ligar, tá bom? Então, vamos escrever isso aí. O meu domínio da função, que eu vou representar então por df, ele vai ser um conjunto. Um conjunto de quem? Ó, vai ser esse conjunto aqui, conjunto A, né? Que vai ser dado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. O meu contradomínio, que eu vou chamar de CD de f, né? O contradomínio da função, vai ser dado, então, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E a imagem da função vai ser dado pelos valores em vermelho aqui, ó, que são os valores que o A se relaciona. 2, 4, 6 e 8. Ai, o celular tá caindo. Então aqui, galera, ó, eu escrevi o meu domínio, o meu contradomínio, a minha imagem, tá bom? Então, eu tenho aqui um domínio, um contradomínio e uma expressão. Tá vendo? A expressão é y é igual a 2x. E aí a gente vai, então, definir a função da seguinte forma. A função f, ela vai ligar elementos de A do domínio ao contradomínio, tal que f de x é igual a y.
E aí a função está definida. Tá? Então, se eu fosse aqui escrever a definição da minha função, a definição dessa função aqui, ó, como é que seria? Eu diria o seguinte, ó, a minha função, ela está ligando elementos desse conjunto aqui, nesse conjunto aqui, e o meu f de x vai ser igual a 2x, que é o y. O y, ele é igual a 2x, tá? Então, o f de x vai ser igual a 2x aqui. F de x e y, pessoal, eles significam a mesma coisa, tá bom? E pronto. Essa daqui, que está em rosa, é a definição dessa função aqui, tá bom? Agora, eu vou dar aqui uma função e eu quero que vocês escrevam a definição dela, tá bom? Então, vamos lá, ó. Minha função é a seguinte. 0, 2, 4. Aí eu vou colocar aqui 1, 5 e 9. Então, esse aqui vai ser o meu A, esse aqui vai ser o meu B. E a relação que a gente vai ter entre esses dois conjuntos vai ser dada por y é igual a 2x mais 1. Tá bom? Então, pausa o vídeo e escreve para mim, ó, uma coisa igual a essa, só que para essa função aqui, tá bom? Escreva, então, isso aqui é o que a gente chama de definição da função. A gente está definindo qual que é essa função aqui, tá bom? Então, pausa o vídeo aí e escreve essa definição. Bom, então vamos lá. O meu domínio vai ser o 0, 2 e 4. E o meu contradomínio vai ser o 1, 5 e 9. E a minha expressão vai ser f de x é igual a 2x mais 1. Pronto. Isso aqui que é a definição dessa função aqui. Tá bom? Isso aqui é uma função, pessoal? Isso aqui é uma função, porque cada x está ligado com um único y. Estão vendo? Tá? Vamos aqui fazer mais um exemplo, ó. Eu tenho esses elementos aqui, ó, 0, 1, 2, 3, no conjunto A. No conjunto B, eu tenho aqui 0, 1, 2, 4 e 8. Tá bom? E eu vou relacionar o conjunto A com o conjunto B por meio da expressão que y é igual a 2 elevado a x. Tudo bem? Então, definam para mim essa função. Então, vamos lá. Para definir a função, a gente precisa achar, então, o domínio. Quem que é o domínio? Ó, 0, 1, 2, 3. E a gente precisa encontrar o contradomínio. Quem que é o contradomínio? 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 4, 8, né? Definido domínio e contradomínio e a expressão,
você consegue, então, escrever a definição completa, ó, que seria que a sua função f, ela te leva desse conjunto aqui para esse, por meio da expressão f de x é igual a 2 elevado a x. Então, essa daqui seria a definição dessa função. Pode ver que a gente tem domínio, contradomínio e expressão, tá? Quem que seria, então, a imagem dessa sua função f? Né? Ó, os 2 elevado a zero, né? Como é que faz para achar a imagem? Ó, você vai pegar aqui f de 0. Ó, então eu vou pegar aqui o meu primeiro x, que é 0, e eu vou jogar ele na função. Aí vai ficar f de 0 é igual a 2 elevado a 0, que é igual a 1. Então, o elemento 0 vai se ligar com o elemento 1. Aí agora eu vou pegar o x igual a 1 e vou jogar aqui. F de 1 vai ser 2 elevado a 1, que é 2. Então, o elemento 1 vai se relacionar com o elemento 2. Aí, f de 2 vai ser 2 ao quadrado, que é 4. Então, o 2 se relaciona com o 4. Tá? Isso aqui é tudo em par ordenado, tá, pessoal? Ó, esse aqui é o par ordenado 0, 1. Esse aqui é o par ordenado 1, 2. Esse aqui é o par ordenado 2, 4. E a gente vai ter o par ordenado, ó. O f de 3 vai ser 2 ao cubo, que é 8. Então, a gente vai ter o par ordenado 3, 8. Tá bom? Então, esse cara aqui, que é o seu x, ele se relaciona com o y, que é o cara da direita, por meio da expressão y é igual a 2 elevado a x. Beleza? E aí você tem aqui seus pares ordenados. A função, pessoal, nada mais é do que um conjunto de par ordenado. Ó, a sua função vai ser esse conjuntinho aqui, ó, desses pares. Tá bom? Então, é simples assim, tá? Bom, até agora a gente está trabalhando aí com conjuntos discretos, né? Ou seja, conjuntos que a gente consegue contar. Mas vamos pensar aqui, pessoal, ó. Vamos pensar aqui no seguinte. Se você tem aí uma função que é contínua, você não vai conseguir desenhar todos os pontos dela, até porque ela tem infinitos pontos. Então, a gente não vai conseguir representar a função a gente não vai conseguir representar a função com esse diagrama aqui, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai precisar usar o plano cartesiano para representar a função. Tá bom? Então, como é que vai funcionar isso? Os valores de x que a sua função pode assumir vai ser o seu domínio. Ó. Por exemplo, se você falar que o seu domínio é daqui até aqui, certo? A sua função, ela vai ter que estar aqui dentro, ó, desse intervalo, a sua curva, tá? Aí vamos supor que o seu contradomínio é daqui até aqui. Tá bom? Então, estou dando aqui um exemplo de domínio, ó. Né? Por exemplo, vamos falar que aqui é menos 2 e aqui é 2. Aí aqui é menos 3 e aqui é 5. Então, o nosso domínio, ele seria dado aí pelo pelo intervalo, né, de menos 2 a 2, que não deixa de ser um conjunto, só que é um conjunto fechado, é um conjunto contínuo, né? O nosso contradomínio seria dado aí por menos 3 até 5, tá? E aí, a sua expressão, ela ia pegar cada um desses x's aqui, ó, e ia levar para um y. Aí você ia ter um gráfico, né? Você ia ter um gráfico, por exemplo, assim, ó. Aí, eu tenho uma curva aqui, né? A imagem, pessoal, ela seria, então, ó... Vou fazer de outra cor aqui.
a imagem seria, ó, esse intervalo aqui, que é o intervalo de valores que o x leva para um y. Ó, todos esses y's aqui tem um x que leva para eles. Então, esse pedacinho aqui seria a nossa imagem. Ó. Vamos supor que ela está de -1 até 3. Aí você fala assim, então, que a sua imagem ela é de -1 até 3. Só lembrando que a sua imagem ela está contida no seu contradomínio. Tá bom? Porque não tem como a sua imagem ser um valor maior que o contradomínio. Que não faria sentido isso. Tá bom? Porque senão você estaria dizendo que o seu x tá levando para um y que não está no contradomínio, tá bom? Então isso deixaria de fazer sentido. Bom, galera, agora deem uma olhada nesse exemplo que eu vou colocar aqui, ó. Eu tenho essa relação aqui. Y é igual a raiz de x, tá bom? Não precisa saber desenhar essa curva, tá? Isso aqui eu tô só mostrando para vocês, ó. Quando a gente tem essa relação aqui, ó, que o y é a raiz de x, olha alguns exemplos de pares ordenados que fazem parte dessa relação, né? Se a gente pegar aqui x1, o y vai ser raiz de 1, né? Quanto que é a raiz de 1? A raiz de 1 é 1. Se a gente pegar o x4, quanto que vai valer o y? O y vai valer a raiz de 4, que é 2. Se eu pegar x igual a 9, quanto que vai valer o y? O y vai valer 3, tá bom? Então, esses aqui, ó, são exemplos de pares ordenados que fazem parte dessa relação aqui. Y é igual a raiz de x, tá bom? Aí, se eu faço todos os pares ordenados aqui, ó, e ploto no meu plano cartesiano, o gráfico que vai aparecer vai ser uma curva desse tipo, tá bom? Então, se a gente pegar aqui o nosso 1, tá dando 1. Se a gente pegar 2 aqui, se a gente pegar o 4, né, melhor dizendo, o 4 vai dar 2. Se a gente pegar aqui o 9 vai dar 3. Tá? Então, eu peguei essa expressão aqui, essa relação, e calculei alguns pares ordenados. Aí eu pergunto, isso aqui é uma função? A resposta é depende, tá bom? Depende de quem é o seu domínio e quem é o seu contradomínio. Beleza? Então, vamos lá. Se eu falar o seguinte, ó, que a minha função, que a minha relação aqui, ela vai estar definida dos reais para os reais através dessa expressão, isso aqui vai ser uma função? Não, porque se o meu domínio é dado pelos números reais, pessoal, ó, o meu domínio é tudo isso aqui. O meu domínio é tudo isso aqui, ó. E esses valores do domínio aqui, eles não possuem nenhum y. Se você pegar aqui o -2, o seu y seria raiz de -2. Existe raiz de -2? Não. Então, você está querendo relacionar um x do domínio com um y que não está no contradomínio, porque o raiz de -2 não pertence aos reais, tá bom? Então, se você pegar aqui o -2 do seu domínio, não vai ter com quem ele se ligar no contradomínio. Então, isso aqui, ó, não é função. Não é função.
Tudo bem? Agora, se você falar assim que o seu domínio é dado pelos reais positivos e a sua expressão é dada por raiz de x, isso aqui vai ser uma função agora? A resposta é sim, porque agora você só vai pegar x's que estão aqui. E cada x que está aqui, ele tem um único y. Beleza? Então, esse cara aqui de baixo, ele é função. Tá bom? Então, a moral da história é a seguinte. Para a gente ter uma função, você precisa ter domínio, contradomínio e uma expressão. Tá bom? E todo x do domínio deve possuir um único y do contradomínio, tá bom? Por isso que esse cara aqui de cima ele não é uma função e esse cara de baixo é, porque aqui em cima o domínio é todo mundo aqui, ó, todos os x's. Aí esses caras aqui não tem y. E quando a gente limita o domínio daqui até aqui, ó, daqui para frente, todo x vai ter um único y. Então, antes da gente dizer se uma curva é função ou não, a gente precisa saber a gente precisa ver o domínio dela, tá bom? Ó, vou dar mais um exemplo disso aqui. Se você pegar uma expressão, então, que ela faz isso, ó, sua expressão. Tá bom? Aí eu pergunto, então, isso aqui é uma função? Depende. Depende do seu domínio e do seu contradomínio. Se você falar que o seu domínio é dado pelos números reais, ó. Se o seu domínio for os reais, não é função. Porque esse x aqui, ó, ele vai ter 3 y's. Não é função, tá bom? Agora, se você falar assim que o seu domínio é por exemplo, é esse conjunto A aqui, em laranja, ó. Agora o seu domínio é só essa partezinha. A sua expressão vai ser função? Sim, é função. Porque nessa região em laranja aqui, ó, cada x tem um único y. Tá bom? Nessa região aqui, ó. Então, uma expressão, ó, nessa região, ela é função. Agora, em todos os reais aqui, ela não é função, tá bom? Então, um exercício que a gente vai fazer agora, pessoal, é um exercício de determinação do domínio, tá? Eu vou dar uma expressão para vocês e a gente quer saber qual que é o maior domínio, né? Qual que é o domínio mais amplo que você pode pegar para que a sua expressão seja uma função, tá bom? Então vamos lá, ó. Agora a gente vai ver aqui a determinação do domínio mais amplo, tá? E eu vou começar então com essa expressão aqui, ó. F de x é igual a 1 sobre x. O que a gente tem que fazer aqui, pessoal? A gente tem que analisar nos números reais, ó. Eu vou pegar aqui, então, todos os números reais e eu vou verificar se eu posso colocar todos os números reais aqui. Eu posso colocar todos os números aqui no lugar do x? A resposta é não, porque se eu colocar o zero, vai ficar 1 sobre 0 e o y não vai existir, tá bom? Então, ó, se x igual a 0,
o f de 0 vai ser 1 sobre 0. Ou seja, o y é igual a 1 sobre 0. Ou seja, o y não existe. Tá? Então, o zero ele não pode estar no domínio. Porque se o zero estiver no domínio, essa expressão aqui ela não vai ser função. Porque o zero não vai ter imagem. Tá bom? Então, o domínio mais amplo dessa expressão que a gente pode ter vai ser dado pelos reais, exceto o elemento zero, né? Outro jeito de escrever isso aqui também seria que o domínio da função é os reais asterisco, porque aí você está desconsiderando o zero, tá bom? Ó, não precisa saber desenhar esse gráfico, tá bom? Eu só vou mostrar para vocês aqui graficamente para vocês entenderem melhor. O gráfico dessa função 1 sobre x, ele é assim, ó. Tá? Ó. Se você começa a aumentar o seu x, ou seja, se você aumenta o denominador aqui, por exemplo, pega um valor muito grande aí, 10.000. O seu y vai ficar muito pequenininho. Então, se você vai aumentando o seu x, seu y diminui, ó. Então, quanto maior o seu y, mais pequeno o seu y vai ser, quanto maior o seu x. Vamos lá. Quanto maior o seu x, menor é o seu y. Tá bom? E se você pegar um x que se aproxima de zero, ó, o seu y vai ficar cada vez maior. Aí, se você colocar x0, o y explode para o infinito, né? Então, essa daqui que é o gráfico disso aqui, tá? O gráfico não precisa desenhar, não. O que eu quero que vocês entendam é só o conceito aqui. Então, se a gente falar que o nosso domínio é dado por todos esses números aqui, ó, na hora que você for pegar o zero, não vai ter y pro zero ligar. Então, se você falar que o seu domínio é dado pelos números reais, essa expressão aqui não é função. Tá? Agora, se você falar assim que o seu domínio é dado pelos reais diferente de zero, ou seja, o seu domínio vai ser isso aqui em marrom, ó. Tá vendo? Todos os números exceto zero, agora você tem uma função. Tá? Porque justamente você tirou o seu x que estava dando problema. Beleza? Agora, então, é assim que a gente determina o domínio mais amplo, tá bom? A gente vê os valores de x que não se pode colocar na expressão. E aí você parte do conjunto dos reais e vai excluindo os valores que não podem entrar, tá bom? Então, ó, vamos aqui para mais alguns exemplos. F de x igual a raiz de x. Então, quais são os valores de x que eu não posso colocar aqui? Eu não posso colocar números negativos, né? Então, o domínio mais amplo dessa expressão aqui seria dado pelos reais positivos. Como a gente viu ali atrás, né? Então, o domínio mais amplo dessa expressão seria dado pelos reais positivos. O domínio mais amplo dessa expressão aqui, ó, seria dado pelos reais diferentes de zero. Reais asterisco, tá? E se eu quiser determinar o domínio mais amplo de 1 sobre raiz de x? Bom, a gente vai partir dos números reais e a gente vai excluir os x's que não podem entrar aqui. Como a gente tem uma raiz, eu não posso ter x negativo. Então, de todos os números reais, eu vou excluir os negativos. Vou pegar só reais positivos. E eu posso colocar zero aqui? Não, não posso, porque o meu x está no denominador. Então, além de pegar só os positivos, eu ainda preciso pegar os diferentes de zero, né? Ou seja, os x's que eu posso colocar aqui
são só positivos e diferente de zero. E esse aqui seria, então, o domínio mais amplo dessa função. Beleza? Se você combinar essa expressão aqui com esse domínio, você tem uma função, né? E claro, aí considerando um contradomínio dado pelos reais. Tá bom? Vamos para o próximo exemplo aqui, ó. No próximo exemplo, pessoal, a gente tem isso aqui, ó. F de x é igual a raiz de x menos 1. Tá? Então, isso aqui que está dentro da nossa raiz tem que ser positivo. Se você colocar x igual a 0 aqui, o que vai acontecer? Vai ficar 0 menos 1. Aí vai ficar raiz de menos 1. Não pode. Se você colocar meio, vai ficar raiz de meio menos 1. Vai dar menos meio. Não pode. Então, os x's que você coloca aqui, ó, tem que ser números maiores que 1. Maiores ou igual. Tá bom? Porque se você colocar números maiores ou iguais a 1 aqui, vai ficar positivo. Então, o domínio dessa função aqui, o domínio mais amplo, seria dado por x pertence aos reais, tal que o x ele é maior ou igual a 1. Né? Então, aqui você está falando assim que os x's que você tem que colocar aqui devem ser maiores ou iguais a 1. Tudo bem? Agora a sua função vai ser assim, ó. Tá? Agora o raiz de x menos 1 está no denominador. Então, você vai ter que pegar aqui no seu domínio, ó. Colocar aqui, ó. O domínio é dado por x pertencentes aos reais, tais que, ó, o x menos 1 tem que ser maior ou igual a 0, porque está dentro da raiz. Só que x menos 1 não pode ser 0. Porque se x menos 1 for 0, você vai ter um 0 no seu denominador, tá bom? E não pode. Então, aqui, a gente vai falar assim que o nosso x ele tem que ser maior que 1. Porque se o x for igual a 1, zera. E se o x for menor que 1, fica raiz de número negativo, que não pode. Então, o domínio mais amplo dessa expressão aqui seria dado por números maiores que 1. Tá? E agora, se você tem isso aqui, ó. F de x é 1 sobre x menos 2. Que números que você não pode colocar aqui, ó? Você não pode colocar o número 2, né? Porque se você colocar o número 2 aqui, zera o seu denominador. Então, o nosso domínio mais amplo aqui seria dado pelo conjunto dos reais menos o elemento 2. Tá bom? Porque se você colocar 2 aqui, vai zerar o seu denominador. E se você tivesse isso aqui, ó? Qual que é o domínio mais amplo dessa? A mesma coisa, né? O domínio mais amplo seria dado pelos números reais, exceto o elemento 3. E se você tivesse isso aqui, ó? Que números que você não pode colocar aqui? Você não pode colocar o 2, porque senão zera esse denominador. E você não pode colocar o 3, porque senão zera esse denominador. Então, o domínio mais amplo dessa função aqui seria dado por reais menos os elementos 2 e 3. Tá bom? Aí você tira os elementos 2 e 3 do seu domínio. E se você tivesse isso aqui, ó? É aí que começa a ficar interessante. Porque agora você precisa descobrir quais x's que zeram esse denominador, né? E quem são os x's que zeram esse denominador? São as raízes desse polinômio de segundo grau, né? Então, se você falar assim que x ao quadrado menos 3x mais 2 é igual a 0, né? Isso aqui se torna uma equação de segundo grau,
que te dá duas raízes, as raízes x1 e x2. Essas raízes vão ser os números que a gente vai ter que excluir do domínio, justamente porque elas zeram essa expressão. E a gente quer tirar os números que zeram o denominador. Como o nosso polinômio está no denominador, a gente quer excluir as raízes. Então, você vai resolver a equação de segundo grau, né? Você descobre aqui, então, que as raízes são 2 e 1, fazendo Bhaskara. E se você colocar 1 aqui, ó, pode ver que zera. 1 menos 3 mais 2 dá 0. E se você colocar o 2, 4 menos 6 mais 2 zera também. Tá? Então, o domínio mais amplo dessa função aqui seria dado pelos reais menos os elementos 2 e 1. Beleza? Então, olha só a importância que saber resolver equação tem. Porque se você quer ver quais números que zeram esse denominador, você tem que igualar ele a zero para descobrir as raízes da equação que vai aparecer, né? Bom, vamos fazer mais alguns exemplos aqui. Então, f de x é raiz de x dividido por x menos 1. Vamos determinar o domínio disso aqui, então. Eu não posso ter x's negativos, porque senão vai negativar a minha raiz. Tá? Então, eu vou escrever aqui que o meu domínio é dado pelos reais positivos. E o meu x não pode valer 1, porque se o meu x vale 1, vai zerar o meu denominador. Então, eu vou pegar os reais positivos e vou tirar o elemento 1. Beleza? E se eu tenho isso aqui agora, pessoal? Tem algum x que eu não posso colocar aqui? Não, né? Porque esse x não está dentro de raiz, esse x não está no denominador, tá? Então, como eu posso colocar qualquer x aqui, o domínio mais amplo disso aqui seria dado pelos próprios números reais. Aqui eu não preciso fazer nenhuma restrição, que isso aqui vai ser uma função. Beleza? Vamos aqui para mais alguns exemplos. Ó. F de x é igual a raiz cúbica de x mais 1. Agora, pessoal, eu tenho aqui raiz cúbica, tá bom? A raiz cúbica pode ter números negativos dentro dela. Não tem problema, tá? Porque se isso aqui der negativo, vai ainda ter resposta. O x ainda vai ter y. Então, se você tem essa raiz cúbica aqui, o domínio dela vai ser os números reais, tá? E se você tiver isso aqui, ó, 1 sobre a raiz cúbica de x mais 1. E agora? Agora, ó, o fato de ser raiz cúbica não restringe nada, né? Igual aqui. A raiz cúbica aqui pode ter número negativo aqui tranquilo. Só que a nossa raiz está no denominador. Então, se o nosso denominador for zero, dá ruim. Então, a gente não pode ter x igual a menos 1. Porque se o x for menos 1, vai ficar menos 1 mais 1. E aí zero o denominador. Então, o domínio aqui ele vai ser dado pelos reais, exceto o elemento menos 1. Tá? Porque se você colocar menos 1 aqui, zero o seu denominador. Beleza? Bom. E se a gente tem agora, ó, f de x é igual a raiz de x ao quadrado. Agora, pessoal, ó, o nosso domínio aqui, não pode ter número negativo dentro da raiz. Beleza? O x ao quadrado tem como ser negativo? Não,
Porque qualquer número ao quadrado é positivo, tá bom? Então aqui o domínio vai ser dado pelos números reais, porque mesmo que o x ao quadrado esteja dentro da raiz, ele nunca vai ser negativo. Mesmo que o nosso x seja, se você pegar aqui um x menos 1 ao quadrado vai dar 1 e a raiz de 1 é 1. Então, se você colocar x negativo, ainda tem resposta. Então, não tem restrição nesse caso, tá bom? Bom, eu acho que já ficou claro aí como é que faz para a gente determinar o domínio mais amplo de uma função, tá? Se vocês ainda tiverem dúvida nisso, façam aí a listinha que vocês vão estar recebendo essa semana e mandem as dúvidas aí que a gente vai conversando com calma, tá bom? Mas eu acho que com todos esses exemplos aqui fica fácil de ver, beleza?